Argumentos mesmo, segundo Aristóteles, seria algo parecido assim. PP, então C. Premissa, premissa e uma conclusão. Tá bom. Falas de Aristóteles, silogismos e todo um estudo em cima da lógica formal e tal. Que pode não servir, teria que ter muito tempo, muito estudo em cima disso, mas que a gente vive isso no dia a dia. Se você vai convencer alguém de que hoje vai fazer calor no fim da tarde, ou que vai chover amanhã, qualquer exemplo trivial, no fundo você usa o quê? Uma estrutura PP, então C, né? Olha, dado que nessa época do ano o clima muda sem muito aviso, dado isso, dado aquilo, dado que a CBN falou que vai ter uma mudança, então amanhã vai chover, né? Isso é trivial, isso a gente faz o tempo todo. Tá bom. A gente não fala dado o quê, né? É muito de uma linguagem jurídica até, que, aliás, usou e abusou nos últimos 1000 anos aí, dessa estrutura já estudada e analisada lá atrás por Aristóteles. Agora, e a gente aqui? A gente usa argumento e nem sabe que está argumentando. A gente argumenta o dia todo. Para pedir o carro emprestado na época da adolescência, para pai, para mãe, para avisar ou para convencer alguém de que vai viajar, passar fim de semana com os amigos, não sei onde. Então, assim, o tempo todo a gente argumenta. A gente só não se acostumou a olhar o que é PP, premissa e conclusão. Isso de um lado. Então, estou com essa mão aqui. Argumento. E aquilo que funciona como argumento e não é argumento? Entra, então, o terreno, por exemplo, do Cialdini, da persuasão, dos elementos persuasivos que convencem, que fazem assinar o cheque sem ser aquela história, né? Dado que o automóvel, esse carro, tem uma bela relação custo-benefício, dado que é um modelo que não vai sair de linha em 5 anos, dado, então esta é a melhor escolha para você, né? Sem ser essa estrutura tão formal, que aqui da mãozinha esquerda, do argumentar, o que ainda faz vender? O que faz esse vendedor? A fala dele, o carisma, a humanização, o perguntar da sua família, a sua expressão de crível, quer dizer, de você poder acreditar nele. Então, isso é argumento? A roupa de alguém é argumento? Não. Mas em muitas situações, completem mentalmente aí comigo, funciona como argumento. Não é argumento e funciona como argumento, né? Além disso, algumas expressões, algumas palavras não são argumento, mas encantam, sensibilizam. Então, não é argumento e funciona como argumento. E é disso que eu acho que eu gostaria de conversar com vocês nessa meia hora. Cansaram de ver, né? Está na hora de mudar. Eu acho que tem a ver com o que o Conrado falou ontem, que é a estrutura de preço e valor. Olha que interessante como que tudo se liga. Esse slide é do Conrado. A relação de preço e valor com uma balança. E a balança mesmo, né? Agora, olha só, mãozinha esquerda que eu estava falando de argumento, funciona como argumento, está aqui, nessa balança. Olha só, quando a gente aponta ali para o lado de lá da balança e fala da palavra preço, preço é argumento, é racional, é o terreno do número. E quando a gente está falando de número, quanto custa, a gente está no terreno do racional. O que é, Laila, terreno do racional? São números, basicamente números. Se eu tenho números, diria Aristóteles, pode escrever e assinar embaixo e falar, Laila disse que foi Aristóteles que disse. Se eu tenho números, uso números. O primeiro argumento, turma, o primeiro argumento mesmo, de uma landing page, de uma venda, de uma reunião, quer dizer, pode não ser o primeiro a ser usado, mas é o primeiro a ser pensado. Tenho números, trago esses números, né, para criar essa base sólida. Depois vou enviar para vocês, depois vocês vão me lembrar disso, eu vou prometer um monte de coisa, eu quero cumprir, mas eu vou precisar de memória, vocês vão me enviar algum e-mail pedindo o que eu prometer aqui agora.
tem, por exemplo, uma imagem que se chama a pirâmide da persuasão, né? E essa pirâmide mostra, desenha o que eu estou falando agora, que a base de uma persuasão são elementos números, lógicos, né? Porque isso, no fundo, parece que não. Quando você assiste essas notícias de matou, né, suicidou, trucidou, você fala, não tem muito de ser humano nem de racional aí nisso tudo. Mas somos, né? Somos racionais. E como racionais, precisamos de razão, de números, de convencimentos sólidos, de argumentos sólidos, números, por exemplo. Então, do lado de cá, e isso aqui é uma visão da administração e do marketing, do lado de lá temos números. E o que equilibra com número? Desde quando números sozinhos vendem? Não vendem. O que é que fecha, o que equilibra, o que faz fechar essa conta? O equilíbrio, e por isso balança, porque nem sempre é a mesma medida, a balança com o que se percebe. Valor é algo percebido. Marketing fala isso, Aristóteles também. Olha que mágico, né? Então, quando a gente fala que valor é algo que se percebe, eu acho que vale a pena a gente pensar o seguinte: e alguém aqui percebe as coisas da mesma maneira que quem está sentado do lado? Não, né? E vamos pegar um exemplo simples, depois podemos complicar, né? Mas olha só, se eu chegar amanhã, segunda-feira, tá bom, segunda, lá na empresa e falar, o auditório, a sala do evento era uma sala ampla. Quem é que vai dar a medida dessa sala lá? Não estiveram aqui. E eu falo que a sala é ampla. Qual o tamanho que vai passar pela cabeça de cada um que está lá longe hoje, do tamanho dessa sala? Cada um vai imaginar um amplo. E que amplo que será? É o que é amplo para eles. Eles não estiveram aqui, eles não sabem que a sala mede 20 por 20 ou algo parecido, né? Então eu falo, a sala é ampla. Um vai imaginar uma sala metade disso, que já será ampla, e outro vai imaginar a sala o dobro disso, que também será amplo. Estamos no terreno do achar, do perceber, do ter uma história para contar. Cada um, se a sua história, estou falando agora das pessoas que estão lá na empresa, na segunda-feira eu vou contar. Então, se eu falo, por exemplo, que a sala é ampla, vem lá de dentro deles, para cada um deles, a medida do que é amplo para ele. Se sempre viveu em lugares pequenos, o amplo para eles é isso aqui, ó. Entendeu? Se sempre viveu num tamanho deste tamanho, num ambiente desse tamanho, o amplo para ele será... Então, o que é amplo? Isso que ela está falando tem muita relação, e vai ser um bate-papo, eu vou interromper o tempo todo, tem muita relação com a satisfação do cliente. O que é você satisfazer um cliente? Satisfação é uma relação entre preço e valor, entre entregável e aquilo que foi o esperado. Então, se você, imagina que eu fale para você que você vai receber um sanduíche num restaurante. Um sanduíche no restaurante que não vai demorar muito. Se você estiver no McDonald's, não demorar muito significa 1 minuto. E se você estiver lá de pé durante 10 minutos, você começa a ficar super irritado. Agora, se você estiver no restaurante francês, você vai esperar 1h30 e vai sair de lá sorrindo e pagando R$400 pelo sanduíche. Agora, imagina o seguinte, quando você fala para o seu cliente, na sua landing page, no seu e-mail, em qualquer lugar, que você vai ter uma entrega rápida, você pode causar uma decepção no cliente. Você vai causar uma insatisfação. Porque o que ele imagina que é rápido ou o que ele imagina que é amplo, para ele pode ser, por exemplo, uma entrega em 2 dias. Então, em algumas coisas, você tem que ser específico, porque satisfação de cliente é alguma coisa que você gerencia. Não é algo que o cliente ele fica satisfeito ou não de uma maneira completamente aleatória. Não funciona assim. Quando você fala alguma coisa, você seta a expectativa do cliente. E se você entrega algo que é menos
você gera uma insatisfação. Se você entrega algo que é mais, você gera uma satisfação. Porque existe um espaço mental na mente do cliente para receber isso daqui que você falou que ia entregar. Se você entrega muito menos, insatisfação. Se você entrega mais e transborda, não um pouquinho mais, mas muito mais, você gera satisfação. Então, toma muito cuidado quando você usar na tua comunicação uma palavra muito genérica, como amplo, rápido, que são palavras que ela vai explicar exatamente por que essas palavras não são tão boas assim, dependendo do contexto. Porque você pode setar uma determinada expectativa que vai ser diferente para cada um, mas a tua entrega vai ser a mesma, que é a tua entrega de 2 dias ou de 10 dias, por exemplo. Entenderam isso? Você gerencia a satisfação de cliente. Você gerencia. A gente vai ver que um cliente satisfeito em um ambiente de altíssimo grau de atividade do consumidor é tudo que você precisa para fazer o seu negócio crescer. A gente não faz propaganda em TV, rádio, jornal, por exemplo, e a gente tem uma sala lotada, por causa dos clientes anteriores que ficaram satisfeitos, porque eles receberam mais do que eles acharam que iam receber. Então, você sempre, abrindo um parênteses agora, saindo um pouquinho do assunto de persuasão e convencimento, que é a dica, você sempre vai falar para o cliente menos do que, de fato, você se planejou para entregar. Sempre. Sempre. Tem que ser uma lei isso. Uma lei. Vocês esperaram receber um caderno, 8 peixes? Vocês esperaram receber um PIN? Pois é, mas a gente já sabia que a gente ia entregar. Você tem que planejar a satisfação. Você tem que planejar a satisfação. Não, e o interessante é que o nome que ele está dando, por exemplo, palavras genéricas como ampla, a dona Aparecida, professora de português da 7ª série, lembra dela? Sim ou não? Ela usava um outro nome para palavras perigosas para uma venda. Perigosas, mais ou menos. Porque eu quero brincar com a situação do perigosa, mas depois eu quero dizer que ela é essencial. O amplo, por exemplo, essas palavras. Por quê? Porque a dona Aparecida chamava de adjetivo. Lembra da palavra adjetivo? Substantivos, gente. O termo que dá nome às coisas. Sala. Adjetivo. A palavra que qualifica o substantivo. Lembra disso? Ampla. Então, sala ampla, um substantivo e um adjetivo. Nenhum adjetivo é concreto. Nenhum adjetivo é racional. Está do lado de lá. Todos os adjetivos são ferramentas de venda. Se é um território do relatório gerencial de uma empresa, cuidado, não use. Não use adjetivo num relatório empresarial, científico. Né? Evite o adjetivo. Mas e na área do marketing /comercial? Como vender sem adjetivo? Como vender sem jogar com o sonho do outro? Difícil. Né? Daí a importância dos adjetivos num certo contexto, numa certa situação bem prática, bem direta de vendas. Então, adjetivo, num debate, ele é a porta de entrada da contra-argumentação. Isso quer dizer que é perigoso. Né? Se eu vou falar, Conrado, eu não acho apropriado você fazer tal coisa. Ele vira para mim e fala assim, Laila, apropriado para quem? O que é apropriado para você, Laila? Entenderam? Porque apropriado é um adjetivo e o que é apropriado para mim não é apropriado para ele. Ou se eu falo, vamos contratar, ou vamos trazer para a nossa área aqui da empresa, tal, o João, ele é muito competente, né? E aí, o Conrado pode me questionar, Laila, competente, o que é competente para você? Competente para quem? Qual o seu estándar, qual o seu padrão para descrever o que é uma pessoa competente? Então, funcionário competente, sala ampla, atitude apropriada, esses adjetivos, eles são... Num bom debate, numa conversa séria, num embate de palavras, eles são perigosos, porque eu abro o flanco, quer dizer, eu fico vulnerável para o ataque do outro. O ataque, estamos falando de guerra, de briga aqui, mas no nível do belo combate, do bom combate, que é o combate da argumentação, das ideias, das palavras. Pronto. Então, acabei com o adjetivo, não acabei? Acabei de destruir, falar, nossa, adjetivo é a porta de entrada da contra-argumentação, é eu usando adjetivo que alguém vai me confrontar e vai brigar comigo. Tá.
Por outro lado, é com o adjetivo que o marketing lida. Porque o marketing é o sonho. E quando a gente fala, essa viagem será inesquecível, o que é uma viagem inesquecível? Nossa, se alguém me vende uma viagem inesquecível, uma hospedagem inesquecível, um lugar maravilhoso, aí é acionado automaticamente, isso que o Conrado estava trazendo de palavras genéricas, como ampla, tal, aciona uma história dentro de mim. Então, o que o marketing faz? Aciona algo que já está dentro do meu comprador, dentro do meu interlocutor. É uma história. Competente é algo para ele, mas viagem maravilhosa também é algo para ele, já está lá dentro. Né? Eu só aciono com palavras aquilo que já está absolutamente dentro dele. Então, olha só. Se a gente está falando de um texto, de uma landing page, de uma carta de vendas, de uma apresentação, de um texto de uma reunião, a gente, sem dúvida alguma, está falando de um texto que tem forma e conteúdo, que tem conteúdo e continente. A gente está falando de conteúdo, que é o copo, e de água, do copo, que é forma, continente, e do conteúdo, que são as ideias, a fala, as ideias de forma articulada, mas que não é cristalina no sentido de um elemento só. Esse conteúdo que vocês vão trabalhar é um conteúdo ali, ó, composto. Composto de quê? De razão e emoção. Preciso da base da razão, dos números, mas preciso também da emoção. E aí, simplificando um pouquinho, a gente poderia, bem simplificando um pouquinho, não, me desculpem, mas simplificando demais o mundo, a gente poderia tentar separar o mundo em 3 grandes grupos. O grupo das pessoas extremamente racionais, de um lado. O grupo das pessoas extremamente emocionais, do outro. E infinitos grupos, mas que a gente vai resumir num só, né? Que ficaria o grupo misturadinho, equilibrado, com algum tipo de equilíbrio. E aí, o Conrado falou, e todos os outros comunicadores falarão, é preciso falar a linguagem do outro, a linguagem do seu cliente. É preciso entender o cliente. Ok, eu concordo, né? Mas como conhecer o outro antes da gente se conhecer? Quem é o padrão? Quem é o pilar? Quem é que vira referência para a gente conhecer o outro depois? Nós mesmos. É muito bom, e não dói quase nada, a gente colocar o dedinho pensador aqui e pensar assim, e eu? Eu sou racional ou eu sou emocional? Vamos fazer 2 segundos. Tá bom, 5, não, ok, 10. Mas para e pensa. E eu, em que grupinho que eu vou pular? Eu sou racional ou eu sou emocional? Podemos testar? Dedinho aqui. Isso. Agora, vamos lá. Racional, emocional, pensem. E agora é a hora da verdade. Quem pula dentro do grupinho do racional pode generosamente levantar a mão? Uau! Que turma perigosa. Não sei não, hein? Eu também não. Acho que tem mais gente mais emocional aí que está achando que é racional, hein? Mas ok. E não vale pular em todos os grupinhos, por favor, hein? Quem já colocou aqui, fica aí. Agora, e quem pula no grupinho dos emocionais? Levanta a mão. Uau, legal. Tem certeza que não pulou nos 2? E quem se acha, de alguma maneira, bem equilibradão? Quem? Olha só, até menos, mas bacana também. Muito bom. E agora, inevitável, eu vou ter que provocar, né? Seguinte, racional que é racional, em primeiro lugar, tem que me confessar assim, Laila, realmente, eu sou racional, eu sou um computador, né? Programei e não saio do que foi programado. É assim que vocês são? Ô, turma do racional? Programei e não desvio do caminho por nada, é assim? Racionais que são racionais, já xingou no trânsito? A minha conversa é com esses que levantaram a mão do racional, hein? Né? Já xingou no trânsito? Já se emocionou ao ver uma tragédia ou uma notícia da criancinha isso, da criancinha aquilo? Foi uma tragédia? Já se emocionou?
Então, talvez racional mesmo, a gente não seja. Ó, grupo dos racionais. Do outro lado, os emocionais. Por que o nosso quase medinho de pular no grupo dos emocionais? Eu acho que é por causa da palavra. Porque a gente acha que emoção fragiliza, e fragiliza mesmo, né? Mas a gente tem o lado feio do emocional, que a gente acredita que o emocional é histérico. A gente acha que o emocional chora, sapateia, né? Faz caras, faz muxoxos, né? Faz todas as caretas e não tem a frieza para tomar uma decisão. Então, vamos bagunçar um pouco tudo isso e vamos entender o seguinte. Primeiro, se você faz compras, compra ideia e compra carro e compra, você já tem bastante do elemento aqui emocional, porque as compras são emocionais. E aí, por que eu estou falando de vocês? Olha o dedinho aqui, metafórico, né? Então, vocês estão com esse dedinho aqui, e eu. Porque você precisa saber de você, para depois transferir esse saber, essa percepção, essa capacidade de análise para o seu cliente. Conrado falou muito bem quando ele disse, adianta falar entrego em pouco tempo? Será que, em primeiro lugar, o seu cliente está focado na questão do tempo? Né? E depois, se estiver, o que é pouco tempo para ele? Não é a mesma coisa que é pouco tempo para você. O interessante é a gente começar a fazer perguntas, brifar, fazer perguntas e entender o que é pouco, o que é muito para ele, não para você. Esse exercício da empatia, de sair de si e olhar para o outro, é importantíssimo para quem está sentado aqui hoje. Né? Importantíssimo.